O Celeiro. Conto de Geraldo Guedes. No meio do nada, nos confins do sertão nordestino, da janela da cozinha do antigo bangalô, dava para ver uma grande árvore às margens do açude que se estendia a pouca distância dali. Por essa razão, aquele sítio chamava-se Jatobá. Naquela casa rústica, morava o senhor Machado, Dona Lita e uma bela jovem chamada Jasmim, que cuidava da casa e servia ao casal. Ao lado do bangalô havia um velho celeiro que servia de depósito para os grãos, resultantes da safra de mais um ano bom de inverno. Era um grande salão com paredes de reboco descascado, mostrando partes de seus tijolos. O velho recinto dispunha de vários pares de armadores de rede de dormir, reservados para os visitantes que uma vez ou outra apareciam aos feriados ou dias santos. A poucos metros da casa e do celeiro, tinha uma outra casa simples de taipa, na qual morava outro casal ainda jovem, Arbelo e Lurdina. Arbelo era um agricultor e caçador, filho do senhor Machado. Lurdina, sua esposa, cuidava da casa e ajudava nas tarefas diárias do campo. Entre outras coisas, alimentava porcos, galinhas e cabras. Era um belo domingo de sol. A molecada tomava banho no açude daquele aconchegante sítio Jatobá. Nerico, um dos 7 netos de Dona Lita, era um daqueles meninos soltos na vida que morava num pacato vilarejo chamado de Angico, a alguns quilômetros de distância dali. Ele costumava tomar banho no rio que cruzava o vilarejo Angico, nos tempos que as chuvas eram constantes por aquelas bandas do sertão. Gostava de caçar rolinhas e outros pássaros magros com seu velho estilingue na caatinga. Pescava piabas e pequenas tilápias nos açudes da região, com a turminha de moleques da sua idade. Naquele fim de semana em Jatobá, ele estava radiante, se divertindo com seus irmãos e primos, mergulhando no rio, subindo nas goiabeiras e chupando mangas docinhas que caíam de maduras sobre a folhagem que entapetava a terra fofa daquele chão. No momento em que se agachava para pegar uma manga madurinha, Nerico viu ao longe um vulto estranho passando por uma das janelas do antigo celeiro. Sentiu medo, mas logo se distraiu e esqueceu daquele estranho episódio. Tirando aquele pequeno susto, tudo estava perfeito. Parecia um sonho. Aquele menino nunca havia se divertido tanto na vida. Ele estava encantado com a formosura da moça Jasmim, que estava ali cuidando da molecada. Ela, inclusive, despertou o interesse de Nerico quando lhe deu algumas balas e pirulitos. O moleque estava na pré-adolescência, mas já despertava um certo interesse pelas moças, ficando deslumbrado com a delicadeza daquela bela jovem. No fim da tarde daquele domingo maravilhoso, seu pai Tião e sua mãe Carmen tinham que voltar para Angico. Nerico, ainda sob o êxtase daquele momento ímpar, achava que aquele lugar era sempre daquele jeito, cheio de diversão e crianças. Então, entusiasmado, pediu a seus pais para ficar naquele lugar com seus avós. Seus pais consentiram que ele ficasse por uma semana. No próximo domingo, Tião viria buscá-lo. Carmen separou suas roupas e calçados numa mochila. Já decidido a ficar naquele paraíso, Nerico montou no bagageiro da bicicleta de seu tio, Arbelo, e foi para um povoado próximo dali chamado Serra Azul, para passar o resto da tarde num bar que ficava à beira da estrada. Enquanto o seu tio jogava sinuca com amigos, Nerico mascava chiclete sentado num banquinho de madeira, num canto daquele bar, pensando nas brincadeiras e nos momentos felizes que tinha vivido ali pertinho no sítio Jatobá. Lembrou também da moça bonita que lhe foi tão atenciosa. O sol já se preparava para se pôr, e seu tio Arbelo o chamou para voltar para casa, pois já estava escurecendo. Minutos depois, os dois seguiram na velha bicicleta de volta para o sítio. Ao chegar na entrada que dava acesso a Jatobá, Nerico viu as marcas de pneus da caminhonete de seu pai, que havia ido embora há pouco tempo. O pobre menino
Olhou para os lados, viu o silêncio do anoitecer e o deserto daquele lugar. Todas as crianças tinham ido embora. E ele, naquele momento, sentiu um grande desespero, uma mistura de angústia e medo com saudade antecipada. Mas era tarde demais. Teria que ficar ali naquele lugar esquisito por uma semana inteira. No silêncio daquele anoitecer, ouvia-se apenas o barulho de pedaladas e do contato de pneus na estreita e pedregosa estrada que dava acesso ao bangalô da família Machado. Quando enfim chegaram na casa de seus avós, entraram pela porta da sala e foram direto para a cozinha. Nesse rápido percurso, o menino desconfiado observou os cômodos daquela casa, viu a sala de estar com uma mesa encostada numa parede e 2 quartos. Ao chegar na cozinha, viu a sua avó Lita ao pé de um grande fogão de lenha, dizendo com uma voz meio rouca que era a hora do jantar, ao mesmo tempo em que mergulhava uma concha numa panela de barro que se mantinha aquecida pelas brasas do fogo de lenha. Viu a moça Jasmim entrando e saindo dos quartos, talvez arrumando as camas. O quarto menor provavelmente seria o quarto que ele deveria dormir. Quem sabe talvez numa cama quentinha, ao lado daquela bela moça. Nem tudo parecia ser tão mal assim. Naquele ambiente, iluminado apenas por uma lamparina, Dona Lita encheu um prato com baião de 2 e entregou a Nerico. Depois encheu outro prato para o seu esposo, que estava sentado à mesa ao lado do menino. O menino comia calado, observando a bela Jasmim escorada no fogão de lenha, tomando uma caneca de café, acompanhada de batata doce. Depois do jantar, o tio Arbelo chegou chamando o seu pai Machado para jogar baralho em sua casa que ficava a uns 100 metros dali. O menino conhecia as regras daquele carteado e também sentou à mesa para jogar com seu avô, seu tio e Tonho, outro morador daquela região. Jogando cartas em silêncio, eles nem percebiam que a noite estava avançando. De repente, a calmaria noturna é cortada por um longo uivo vindo lá de fora, semelhante a um uivo de um lobo. Nerico sentiu um calafrio na espinha, enquanto os outros jogadores que estavam na mesa se entreolhavam calados, mas com um brilho de mistério em seus olhos. Apenas mais um susto. O moleque já estava se acostumado com aquela situação inusitada. Meia hora depois daquele episódio misterioso, Jasmim chega com um lampião aceso na mão. Veio chamar seu Machado e Nerico para deitarem-se, pois já era tarde e tinham que ir para a roça logo cedo. Saíram caminhando na escuridão, guiados pela fraca luz do lampião. O senhor Machado entrou no bangalô e Jasmim pediu a Nerico para acompanhá-la, e foram em direção ao velho celeiro. Nerico, atônito sem entender nada, apenas a acompanhou em silêncio. A moça abriu a porta de entrada do velho celeiro, que fez um rangido sinistro, e em seguida apontou o dedo indicador para uma rede armada no meio do salão, dizendo ao menino que ali seria a sua dormida. Ao lado da rede, que Nerico haveria de dormir naquela fatídica noite, tinha outra rede armada, e dava para ver que tinha alguém deitado ali. E pelo volume, era algo bem grande. O menino, para demonstrar coragem para aquela jovem encantadora, engoliu o medo a seco, permanecendo calado. Precisava impressionar aquela moça. Logo depois que o menino se deitou naquela rede, Jasmim desejou-lhe uma boa noite e se retirou, fechando aquela porta com aquele mesmo rangido amedrontador. Tudo ficou escuro. Apenas um tubo de luz do luar do sertão vazava por uma fresta do telhado daquele assombroso celeiro. Nerico estava coberto dos pés à cabeça, imóvel, paralisado de medo, pensando apenas naquela coisa grande, na rede ao lado. O que seria aquilo?
Assim a noite passava lentamente. Parecia uma eternidade. Depois de muito tempo deitado na mesma posição, o menino, aterrorizado, olhou para o relógio, com traços luminosos, que o seu pai o havia dado de presente de aniversário. Era exatamente meia-noite. Naquele exato momento, a criatura que estava na rede ao lado soltou um longo uivo horripilante. O pobre moleque ficou ali petrificado por alguns instantes. Um silêncio mortal reinava naquele ambiente escuro como o breu. De repente ele ouve o ranger da porta de entrada e o som seco de alguns passos no piso de terra batida daquele celeiro. Depois tudo voltou a ficar silencioso. Uma eternidade depois, Nerico, sem pregar os olhos, escutou dessa vez a voz ao longe de sua avó Lita, que tinha saído para pegar uma lata d'água do açude que ficava de frente ao velho bangalô. Instantes depois, ouviu também a voz do seu avô Machado. O menino arriscou verificar a hora no relógio e já era 4h30 da manhã. O sol estaria de volta em alguns instantes e ele poderia sair daquele tormento. Já estava ficando claro no interior do celeiro. Nerico afasta o cobertor dos olhos e levanta a cabeça para ver o mundo outra vez. Olha para aquela rede ao lado e ver que ela está vazia. Não há mais nada, nem ninguém deitado ali. O menino respira fundo, permanece cochilando. Mais tranquilo por um momento, passara a noite inteira, acordado com medo daquela coisa que estava na rede ao lado. Mas algum tempo depois, desperta com a doce voz de Jasmim, lhe chamando para tomar café, junto com seus avós, na rústica cozinha do bangalô. Ele estava cambaleando de sono, se arrastou até a hora do almoço e depois do café da tarde. E antes do pôr do sol, quando ainda estava claro, ele foi até o celeiro e percebeu que na rede ao lado não havia ninguém. E como não estava aguentando de tanta exaustão, deitou-se na rede, sem pensar em mais nada. Estava tão cansado que praticamente desmaiou, dormindo profundamente naquele lugar sombrio. Na hora do jantar, Jasmim disse a Dona Lita que o menino estava dormindo. Deixaram-no quieto, não quiseram incomodá-lo. Nerico estava num sono profundo, quando de repente foi despertado abruptamente por um daqueles uivos assustadores. Na escuridão, o menino atordoado olhou imediatamente para o mostrador do seu relógio e viu assombrado que era exatamente